Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí, a pedido, continuação aí dessa parte de um pacote, História do Brasil, continuação aí. Primeiramente, pessoal, como vocês já sabem, esse curso aqui é de História, exatamente isso. Você que não sabe ainda, na minha camisa aqui, ó, nessa camisa aqui bonita, está escrito História, daqui pra cá, né, por causa do foco, né, fica doido. Então, daqui pra cá tá escrito História, exatamente isso. Aqui o cartaz bonito e tudo mais, tá escrito também, ó, curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, exatamente isso. Professor, eu não sabia que o seu curso de História, o seu CHC também servia para pré-militar. Serve sim, exatamente isso, porque é um curso de História. Logo, o curso de História ele tem que ser completo, exatamente isso, abranger todo o conteúdo de História. Para quê? Para te ajudar no seu concurso vestibular e também pré-militar. Beleza? O meu nome está aqui embaixo, aqui, como você pode observar, professor Aldrin, exatamente isso. O e-mail, historiacom@outlook.com, Facebook, Insta, celular para mensagem 3291650267 e o site curso de história completo.webnote.com, exatamente isso. Essa é a nossa ladainha, nós falamos aí do cartaz do nosso CHC, o nosso merchan aí. Então vamos lá, conteúdo dessa história, ele trouxe aqui, dessa aula, é a história do Brasil, é isso mesmo, a história do Brasil 18. Falaremos hoje o conteúdo Independência do Brasil, parte 1. Professor, vai ter outra parte? Isso mesmo, exatamente, parte 1 tem a parte 2, beleza? Primeiro aqui nós vamos entender como que surgiu esse entrave entre os portugueses, né, de Portugal, e os brasileiros, e até mesmo portugueses de Portugal, que vindo com a família real para o Brasil, se instalam aqui e também ficam insatisfeitos pelas medidas de Portugal. Ah, pessoal, como é isso? Me explica, por favor. Pessoal, vamos entender uma coisa. A vinda da família real para o Brasil, você observando uma coisa, é que não tinha uma data certa para ir embora, né? Ah, nós chegamos aqui, daqui 2 meses nós estamos indo embora. Não existia uma data certa para ir embora. Por causa de Napoleão Bonaparte na Europa. O que você observa então? Vem muita gente de Portugal junto com a família real. E várias pessoas que vieram com a família real eram pessoas importantes da corte portuguesa. O que acontece? Biscuit? Já chegou, Biscuit? O Biscuit chegou! Vem, Biscuit, vem ver nossa aula também, Biscuit. Vem, Biscuit, vem. Ele tá lento. Até chegar aqui, ele vai demorar um pouco. Biscuit! Anda, mula manca. Anda, vem, Biscuit. Para de ficar miando e sobe aqui para ver o pessoal. Ele tá doido para ver o pessoal. Vem, Biscuit. Então, pessoal, o que nós temos que entender aqui primeiramente? Voltando aqui ao raciocínio que o Biscuit aqui atrapalhou. Pula, Biscuit. Ah, tem que pegar você. Ele é muito folgado. Ele tá aqui, ó. Eles acharam que era mentira, né? Ele tá aqui. Fica aí então, Biscuit. Voltando ao raciocínio aqui. Pessoal, a vinda da família real para o Brasil, o que nós observamos nesse caso? Vem várias pessoas da administração da coroa. Pessoas importantes. E essa coisa de não saber o tempo que vai ficar aqui, isso fez com que essa corte portuguesa se instalasse no Brasil, mas instalasse com ela um sistema, um aparato administrativo como a colônia nunca tinha visto antes. O que você observa nesse caso? Vários portugueses que vieram com a coroa, nobres nesse caso aí, você observa o quê? Que eles vão investir muito dentro do Brasil e futuramente algum deste pessoal, que não voltará com a família real, eles vão ficar um pouco constrangidos com as medidas que as cortes estão fazendo, no intuito de diminuir a autonomia da colônia. Por quê? Como eu já falei para vocês, Dom João eleva o Brasil a Reino Unido. Você observa a abertura dos portos às nações amigas. Então são várias medidas que eram contrário àquela coisa do sistema colonial. E esse pessoal que veio para o Brasil, eles vão investir dentro do Brasil. E logo, se as cortes tomam essas iniciativas de centralizar de novo o poder em Lisboa, o que acontece com esse investimento desses portugueses? Ou seja, eles perdem esse investimento. Então, era uma insatisfação
por parte de Portugal, por parte da coroa, por parte dos representantes que ficaram em Portugal, por causa da autonomia dada à colônia, nesse caso aí os proprietários com o livre comércio, acabar com aquele negócio do monopólio, das companhias de comércio e tudo mais, os incentivos ao comércio com a Inglaterra, os benefícios e tudo mais. E outra coisa, você observa que essa autonomia perde o tal do sistema colonial. E a insatisfação por causa do lado da colônia, ou seja, dos brasileiros e também dos portugueses que vieram e ficaram aqui e gostaram do Brasil. Pessoal, nós temos cartas que mostram que vários portugueses, pessoas da alta administração, falam que a melhor forma é ficar no Brasil e não penso nem mais em Lisboa. Ou seja, eles se fixaram bem aqui as suas raízes. O que você observa? A coroa portuguesa, o sistema administrativo vai realizar muito no Brasil. E isso vai descontentar a parte de Lisboa, tentando centralizar esse poder, diminuindo os atos que Dom João tinha dado ao Brasil e voltando o tal do sistema colonial. Beleza? Porque eles queriam que o Brasil também fizesse parte desse reembolso por parte de Portugal, devastado aí pela guerra e pelo terremoto e tudo mais. Olha só, pessoal, voltando aqui de novo. Claro que esses portugueses que vão ficar aqui vão ter filhos, vão casar com outros brasileiros e tudo mais, aquela coisa mais. Mas voltando ao raciocínio aqui. A independência do Brasil, pessoal, a independência do Brasil se dá por essa insatisfação, por causa de interesses, principalmente por causa disso. Tem uma coisa nativista, uma ideia de nacionalidade é criada, sim, é criada, mas muito ligada a interesses. Uma autonomia dada para proprietários e também investimentos que alguns portugueses gostaram do Brasil e fixaram-se aqui, e a insatisfação por parte do pessoal de Lisboa. Então, o que você observa? Insatisfação dos dois lados, exatamente isso. Isso que eu te expliquei, dois lados da moeda. A moeda, se vocês sabiam que a moeda tem dois lados, exatamente isso. Nós temos que olhar os dois lados do negócio, não olhar um lado só. A insatisfação por lado dos portugueses de Lisboa. Não vai toda a família real. A volta, né, quando você tem a Revolução do Porto, a priorização de uma constituinte e tudo mais, eles pedem a volta da família real para Portugal. Parte da família real vai. Meu Deus, parte vai. Porque fica nesse caso aí o príncipe, Dom Pedro, né? E um monte de outras pessoas ligadas à administração de Portugal. E pessoas nomeadas pelo rei para ficar aqui com o príncipe, né? De confiança do rei. O que você observa nesse caso? Nem toda a família real vai para Lisboa. Então você já tem um foco aí de insatisfação por parte de Lisboa. Por quê? É uma revolta, é uma insatisfação, é uma coisa virada contra os interesses dos portugueses. E mais, os direitos concedidos ao Brasil. Ou seja, quando Dom João chega aqui, ele abre os portos, ele emancipa o Brasil a Reino Unido, de Portugal. Então você vê um monte de coisa e um monte de instalações administrativas sendo criadas no Brasil, criando uma autonomia. A insatisfação do outro lado. Óbvio que tem um outro lado. O outro lado é o lado brasileiro e também o lado de portugueses de Portugal. O medo da centralização. Pessoal, o medo da centralização porque as cortes queriam centralizar de novo o poder e voltar o tal do sistema colonial de novo. Impor o sistema colonial no Brasil. O que você observa nesse caso? Essa centralização de Lisboa vai de encontro aos interesses adquiridos, nesse caso, pelos proprietários, pelos oligarcas, os proprietários rurais, nesse caso. A ideia do livre comércio. O que acontece? Votar a ser colônia. Então, votar. Nossa, votar. É voltar, tá? Então, a centralização do poder, o medo dessa coisa de voltar a ser colônia. Então, observamos aí a insatisfação de ambos os lados. Vemos a corte, né, editando atos. A corte, pessoal, após a volta de Dom João, do rei, ela vai começar a editar atos. Editar atos como assim? Atos para impedir essa autonomia
da colônia. Vai anular os poderes do príncipe, vai anular alguns poderes do príncipe de Dom Pedro aqui no Brasil. Ela vai impedir alguns contratos comerciais feitos com a Inglaterra por proprietários, né? E acordos, vai fazer acordo com algumas juntas provinciais. Para quê? Para trazer essas juntas provinciais, essas províncias, para o lado de Lisboa. Ou seja, vamos trazer aliados para o nosso lado. Claro que vai, nesse caso, trazer aliados para o lado de Lisboa, pessoal, é simplesmente acabar, repelir a ordem política com o Rio de Janeiro. Isso é uma derrubada política. Por quê? Eles vão falar assim: vocês não têm que pedir obediência, vocês não têm que pedir pedidos, né? Pedir pedidos para o Rio de Janeiro. Vocês não têm que acatar Rio de Janeiro, vocês têm que acatar nós, Lisboa. Então você observa nesse caso uma ruptura política dentro do Brasil. Então você tem aí províncias como Bahia, Maranhão, Pernambuco, e depois a parte norte vai apoiar a Lisboa. O que acontece, pessoal? Tudo era para restaurar o antigo sistema colonial. Todos esses atos preferidos, promulgados, né, editados pelas cortes, era uma forma de diminuir a autonomia da colônia, dado lá no começo, lá da chegada da família real, diminuir esses interesses e voltar ao dito sistema colonial. Centralizar o poder em nome da coroa portuguesa, Lisboa. E acabar com essa coisa de Brasil unificado. Beleza? O que você observa nesse caso? Você tem a resistência brasileira. Óbvio! A resistência brasileira acontecerá. O dito partido brasileiro, vamos dizer assim, não entre aspas partido, né? Mas observamos nesse caso aí o partido brasileiro e o português dentro do Brasil. O que você observa nesse caso? A maçonaria, pessoal, a maçonaria foi de grande importância para esse caso. Por quê? Ela vai editar várias propagandas, vai começar em algumas lojas maçônicas, depois vai ter o apoio de outras lojas do Brasil, maçônicas, e vai começar a fazer uma propaganda contra essa centralização, contra esses atos proferidos pelas cortes. Então é uma resistência à vontade das cortes. E essa resistência, começada aí pela maçonaria, vai ganhar força. Você vai observar movimentos contra essa centralização. Você vai observar aqui os primeiros embates entre brasileiros e portugueses. E o que você acontece nisso? Não mesmo a maçonaria, mas vai apoiar também quem? Os produtores rurais. Pessoal, mexendo com o interesse deles. O livre comércio, aquela coisa tudo mais, é claro que eles vão aderir. E os portugueses, que eu falei isso mesmo, os portugueses de Portugal, que vieram com a família real e se alojaram aqui, e gostaram daqui, e investiram aqui, não quer ver seu dinheiro jogado fora. Beleza, pessoal? Então, eles querem o quê? Reivindicar os direitos, fazer essa resistência, dados os direitos, a autonomia que foi dada a ela. Beleza? O que você acontece? No Teatro São João, você vai observar que Dom Pedro está lá assistindo uma peça de teatro. E um rapaz vai dar um grito: viva o príncipe, o real nosso senhor. E isso vai ficar uma pulga na orelha dos portugueses. Por quê? Observa-se nisso que Dom Pedro pode estar se aliando pelo lado dos brasileiros, pela causa da emancipação do Brasil. O que acontece com isso? Dom Pedro, nesse momento, não pode fazer nada, ele acata as ordens e muda o seu plano. Mas você já observa aí uma ruptura aí, tentando voltar aí a ideia de Dom Pedro para a causa da emancipação do Brasil. E vai conseguir. O que você observa nesse caso? Esse dito partido brasileiro, ele tem uma ideia. Uma negociação, vamos dizer de fato. Ou seja, uma negociação lá em Lisboa para transformar o Brasil numa monarquia dual. Como acontecia na Suécia, como acontecia na Noruega. As duas monarquias regidas por uma única constituição. Uma monarquia dual, uma constituição em comum. Só que essa negociação, desse dito partido brasileiro,
fica com a carinha triste. Por que carinha triste? O Partido Brasileiro, a representação brasileira em Lisboa, não era forte. E claro, e óbvio, que Lisboa não vai aceitar isso. Beleza, pessoal? E o que você acontece? Lisboa, com as coisas, continua ainda mandando mais decretos, impedindo a autonomia do Brasil, da colônia, e gerando mais insatisfações. O que acontece então? Em 9 de janeiro de 1822, temos um grande passo para a emancipação do Brasil, o chamado Dia do Fico. Ou seja, pessoal, nós temos que observar uma coisa. José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de Andrada, pessoal, vai ser nomeado aí também como o primeiro grão-mestre aí da maçonaria. José Bonifácio de Andrada foi um cara muito importante porque ele é relacionado, pessoal, com o patriarca da independência. Porque ele ajudou muito a influenciar essa ideia de emancipação. José Bonifácio de Andrada vai ficar ao lado de Dom Pedro, vai ser nomeado como Dom Pedro no seu ministério e tudo mais. Só que, por causa da outorga da Constituição de 1824, José Bonifácio vai romper relações com Dom Pedro e vai ser mandado embora. Mas depois ele volta de novo para ser tutor de seu filho Dom Pedro II, nesse caso aí, na tal regência. Pessoal, nesse caso, de 1824 até a regência, José Bonifácio ele fica aí na oposição a Dom Pedro. Ele fica amiguinho de Dom Pedro, mas depois, por causa da outorga da Constituição, ele se dissolve a Assembleia por causa que Dom Pedro não aceitou as ideias da Constituição e outorga uma Constituição, a Constituição de 1824. José Bonifácio fica na oposição, ele é mandado embora, é exilado, mas volta depois como amiguinho de novo do imperador e fica na regência, né, como tutor de Dom Pedro II, por causa que Dom Pedro I abdica. Só que José Bonifácio ele fica com coisa, mas ele é mandado embora por causa da regência. Mas o José Bonifácio é muito importante, como dito aí, o patriarca aí da independência, que influenciou muito essa caminhada para a emancipação do Brasil. José Bonifácio, pessoal, manda uma carta para o jornal Gazeta, falando, né, fazendo crítica aos atos da corte. E pede uma assinatura em massa das pessoas para levar para o Dom Pedro e pedir ele para ele ficar e tomar as decisões corretas. Nessa assinatura, pessoal, você observa assinatura no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais. Você observa que são juntadas mais de 8.000 assinaturas e essas assinaturas são levadas para Dom Pedro, para ele ficar. E o que acontece? No dia 9/1 de 1822 é dado o chamado Dia do Fico. Dom Pedro fala, né, as palavras, se para o bem de todos e a felicidade da nação, fala com eles que eu fico. Então isso fica o Dia do Fico, 9/1 de 1822. Pessoal, as cortes de Lisboa, eles estavam querendo a volta imediata de Dom Pedro, para acabar de fato com os focos de autonomia dentro da colônia. Se Dom Pedro faz uma coisa dessa, pessoal, é um ato de rebeldia. Com certeza, é um ato. Ele está do lado dos brasileiros. Então, vai aumentar mais ainda essas pressões sobre Dom Pedro, para voltar para Lisboa. O que acontece? Nesse Dia do Fico, há a ruptura, como eu falei, com Lisboa. Os interesses, Lisboa começa a ver o imperador, nesse caso o príncipe, tomando um cara perigoso, né? Que pode fazer uma obra muito malignífica, muito maldosa sobre Lisboa. Então, Dom Pedro, nesse caso aí, ele nomeia um novo ministério, ele derruba o ministério deixado pelo seu pai e nomeia, nesse caso aí, José Bonifácio para o seu ministério. O cara aí das relações e tudo mais, das negociações. É óbvio que esse Dia do Fico, essas atitudes tomadas por Dom Pedro, vai haver uma reação por parte dos portugueses, ou seja, do partido dos portugueses. Você tem o que? Um movimento, a divisão auxiliadora. Ou seja, a divisão auxiliadora era por parte de alguns representantes portugueses aqui no Brasil, o exército, liderados, para forçar Dom Pedro a acatar as ordens da corte. Só que ele não faz isso.
Ele não acata as ordens da corte e manda o pessoal picar mula. Beleza, pessoal? Esse é o caso. Aqui, pessoal, termina a nossa primeira fase, na primeira parte da independência do Brasil. Você observa nesse caso que Dom Pedro já começa a olhar com bons olhos as causas da nação, né? Nesse caso aí, os interesses dos proprietários e tudo mais, e abre uma rebeldia contra Lisboa. Mas, pessoal, nós temos que observar que essas ideias liberalistas, né, esses ideais liberalistas que eram pregados lá na Europa, foram muito usados aqui dentro do Brasil. Nós observamos isso em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, o liberalismo do Brasil. Vamos entender essa ideia do liberalismo no Brasil. Será que o liberalismo do Brasil era a mesma coisa adotado do liberalismo lá na Europa? Eis a questão. Eu já falo que não. Beleza? Por que, professor? Calma, eu nem expliquei o negócio ainda, você quer saber. Deixa eu explicar. Aí depois você pergunta. Calma. Formula. E quando eu vou fazendo a explicação, você vai formulando aí na sua cabeça as perguntas. É evidente a influência das ideias liberais dentro do Brasil. Óbvio. Antes você já tem aí a Inconfidência Mineira, com as ideais liberais. Você tem a Inconfidência Mineira, tá nós. Reblinha, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Só, pessoal, que nós temos que observar uma coisa. Nós estamos falando de uma colônia onde a maioria das pessoas são analfabetas, não tem acesso a conteúdos, vamos dizer, literários, conteúdos que estão tendo lá na Europa e tudo mais. E você observa o quê? Que só uma pequena parte da população conhecia o tal das ideias liberais que acontecia na Europa. Óbvio, se é parte da população que conhecia essas ideias, é óbvio que essa população, e principalmente uma pequena parte, ligada aqui principalmente, pessoal, à elite do Brasil, eles vão usar dessa ideia liberal, mas vão adaptar esse liberalismo dentro do Brasil por causa dos seus interesses. Por quê? Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Liberalismo na Europa, pessoal, está ligado a uma ideologia burguesa. São uma revolução dada por burgueses, os ideais burgueses chegando ao poder. Pessoal, na independência do Brasil, você não vê a burguesia chegando ao poder. Entendeu? Você tem ideais de conservador, ideais de nobreza e tudo mais. Há ideais de oligarquias, ideais de interesses locais e tudo mais. Mas o liberalismo na Europa são ideologias burguesas contra o antigo regime, contra as ideias do antigo regime, contra os privilégios da nobreza, do clero e tudo mais. No Brasil, não. Essas ideias liberais têm um significado mais restrito. Elas são adaptadas para as condições vividas aqui no Brasil. Pessoal, nós temos aqui nesse caso aí oligarquias, né? Nesse caso aí, proprietários de escravos. O que você observa nesse caso? Você acha que as ideias liberais bonitinhas, vamos liberar todo mundo está livre. Você acha que isso ia acatar que dentro do sistema desse que vivia o Brasil, vindo lá desde a colônia, é uma coisa, pessoal, que enraizou muito dentro do Brasil no período colonial, porque dava lucro, né, pessoal? E é interesse. Ou seja, as ideias liberais elas vão ter um sentido muito diferente das ideias liberais da Europa. Elas serão adaptadas. Ou seja, não é apoiada por uma burguesia. Você apoia aqui pelas oligarquias, pelas elites, a nobreza e tudo mais. E, principalmente, pessoal, quando fala em escravidão, dentro do Brasil, nessa época, claro que você vai ter interesses diferentes. Claro, você tem elite, tudo mais, proprietários, que apoiam a liberdade e tudo mais, a abolição da escravidão, como eu já falei em vídeos anteriores, mas a maioria esmagadora não quer essa coisa. Por quê, pessoal? Dar liberdade, dar direitos para escravos, pessoal, era muito comum a tal da revolta dos escravos. Pessoal, é muito interessante essa coisa. Por quê? As ideias liberais difundidas na Europa, elas serão adaptadas no Brasil, mas na forma e nas condições como é o Brasil nesta época. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Na nossa próxima aula,
voltaremos aí a falar sobre Independência do Brasil, parte 2. Beleza? Um abraço pra vocês e ó, continue estudando. Valeu?